Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas. Hoje o passo a passo vai ser desse par de sapatos. É um sapatinho feito com tecido. Eu vou mostrar todo o processo de costura, lembrando que ele faz parte do projeto da boneca para o Natal. Então, se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição um link e ele faz parte desse projeto. Como eu já falei lá no passo a passo do corpo da boneca, vocês podem adquirir o projeto completo, mas caso você se interesse apenas pelos moldes dos sapatos, ou só pelos moldes do vestido, ou somente pelos moldes do cachepô, não tem problema, eu vendo esses moldes separadamente. É claro que vai sair bem mais em conta para você, bem mais barato, se você adquirir o projeto completo. Mas se você se interessar apenas pelos moldes dos sapatinhos, eu também vendo tanto no Pix como no cartão de crédito, ok? Então vamos lá para o passo a passo desse sapatinho. Bom, aqui para fazer o sapato, que também serve tanto para boneco como para boneca, vocês vão precisar do tecido. Aqui eu tenho tricoline 100% algodão, coloquei o tecido dobrado direito com direito. E para estruturar esse sapato, você pode usar a manta R1, a manta R2 ou o feltro, tá? Eu tenho manta aqui, mas eu quis fazer com feltro para vocês verem que é possível sim. Então, se você não achar manta R1 ou a R2 na sua cidade, pode usar o feltro para estruturar. Bom, aqui eu coloquei o tecido frente com frente, como eu expliquei para vocês, e embaixo coloquei o feltro. O próximo passo é você colocar o molde. E aqui, ó, é só colocar sobre o tecido, riscar e depois recortar, deixando uma margem de costura, tá? Aqui eu risquei usando o giz de alfaiate, depois dei umas batidinhas para apagar. Então, você risca com o giz de alfaiate, se for um tecido escuro, tá? E depois você costura em cima do risco. Depois que costurar, é só dar uma batidinha assim de leve que vai saindo a marca do giz. Aqui, ó, eu já costurei para adiantar, mas calma, eu vou explicar como foi feita essa costura. Deixei a abertura aqui, ó, nesse lado. Então, comecei a costura aqui com retrocesso, fui seguindo em cima do risco e finalizei aqui com retrocesso novamente, ficou essa abertura. Depois é só cortar o excesso de tecido, dar uns piques aqui, ó, nesses cantinhos, nessa parte arredondada também, tá? E agora é só desvirar. Depois que desvirar, vocês vão fazer uma costura de pesponto aqui, somente nessa parte superior, tá? E aqui na abertura é só fechar com uma costurinha simples e tá pronta essa parte. Então, aqui, ó, eu fiz no tecido azul para fazer um sapatinho. Nessa parte aqui, você vai fazer a mesma coisa. Risca e depois costura em cima do risco. A abertura eu deixei bem aqui centralizada, tá? Então, iniciei a costura com retrocesso, fui seguindo em cima do risco e finalizei aqui com retrocesso novamente, ficou essa abertura para desvirar. Antes de desvirar, já sabe, dá uns piques aqui nesses cantinhos e nessa curvinha também. Depois de cortar todo o excesso de tecido e dar os piques, aí sim você pode desvirar. Depois que desvirar, vai ficar assim, tá? Essa abertura você fecha com uma costura com pontinho invisível. E aqui na parte da sola, tecido dobrado direito com direito sobre o estruturador. Depois que riscar, você costura sobre o risco. Nesse caso, você faz uma costura fechando tudo, sem deixar abertura. Com retrocesso no começo e no final, e após finalizar essa costura, você pode cortar o excesso de tecido. Cortou o excesso de tecido, você vai pegar um descosturador, o abridor de casinha, enfim, e vai cortar apenas uma parte do tecido, deixando uma abertura. Muito cuidado para não cortar a outra parte do tecido, é só essa de cima.
Fez o corte, é só desvirar e fazer uma costura aqui, fechando a abertura. Então, tá aqui prontinha essa parte da sola. Agora, vamos montar essas partes para depois costurar. Primeiro, você vai pegar essa parte aqui e vai pegar essa parte da sola. Então, aqui, você vai posicionar direito com direito. Mas antes, você precisa fazer uma marcação aqui no centro dessa parte e da sola também. Você vai dobrar aqui ao meio, deixar bem certinho, vai vincar e fazer uma marcação, ou com giz de alfaiate ou com a caneta fantasminha. Aqui eu usei a caneta fantasminha, depois eu passo o ferro e apago, tá? E fiz uma marcação aqui em cima e aqui embaixo. Na sola, da mesma forma, o lado direito eu deixei esse aqui, dobrei ao meio e depois fiz uma marcação, tanto aqui como aqui também, para marcar a metade. Aí, você vai fazer o seguinte, uma costura, primeiro você centraliza aqui, ó, a marquinha que você fez na sola com a marquinha que fez nessa parte, então, tá aqui direito com direito do sapato, tá? Posiciona aqui, centralizando, porque nós vamos iniciar uma costura. Eu vou colocar um clipe, mas você pode usar o alfinete. Vou prender aqui para não sair do lugar. E agora nós vamos fazer uma costura prendendo essa parte de cima na sola. Então, aqui você vai ajeitando essa parte, vai prendendo para depois costurar. E essa costura eu vou fazer à mão usando agulha comum com aquele pontinho invisível, tá? Pode fazer na máquina, mas eu prefiro fazer dessa forma. É um pouquinho mais trabalhoso, porém, se for uma camada muito grossa, se você estiver usando, por exemplo, a manta, pode ser que fique meio complicado de passar na máquina. Então, eu prefiro fazer à mão mesmo. É só unir aqui ao redor. Com alfinetes ou clipes, tanto faz, para depois fazer a costura. Ó, vai ficar assim, tá? Eu vou fazer esses pontinhos, vou começar aqui. Já estou com a minha agulha prontinha, uma agulha comum mesmo. Dei um nozinho nas pontas aqui da linha. E agora é só fazer isso aqui. Dar uns pontinhos, lembrando que essa vai ser a parte externa do sapato. Então, aqui tá o avesso, né? E lembra de posicionar exatamente do jeito que eu mostrei. Essa parte aqui da costura, do acabamento da sola, desse jeito que eu tô mostrando. Porque depois que desvirar, esse acabamento vai ficar lá pra frente do sapato. Então, se a cliente precisar tirar, não vai ficar tão visível essa costura quando ela tirar do pezinho da boneca, tá? Então, ela fica meio escondidinha se você posicionar dessa forma. Bom, aqui, ó, vou fazer essa costura com a agulha comum mesmo. E não tem segredo, gente, é basicamente isso, fazer esses pontinhos com costura invisível até chegar na outra ponta. Depois que finalizar essa costura, a gente vai unir a outra parte desse sapato. Então, ó, vou costurando
Vou fazer essa costura até o outro lado e volto já já para mostrar. Já finalizei a costura, olha só, em toda a volta, com agulha comum mesmo. E o próximo passo é a gente encaixar essa outra parte. Eu fiz uma marcação exatamente na metade, para poder centralizar com a marca que eu fiz na sola. E vou sobrepor essa parte aqui. Posiciono aqui na frente, centralizo. E vou prendendo com alfinetes ou então clipe, para fazer outra costura. Costura com um ponto invisível, assim, ó. Sobrepondo essa. Então, essa parte vai ficar aqui na frente dessa outra que a gente costurou no início. E vamos fazer pontinhos invisíveis unindo essas duas partes. Ó. Aqui também. Vou prendendo tudo até finalizar. Então, a costura vai iniciar daqui do início dessa peça, e aí vou fazendo até chegar aqui também no final, tá bom? Não precisa mais costurar essa parte. A gente faz essa costura e depois desvira a peça para fazer uma outra costura pegando tudo e assim finalizar com a costura de acabamento. Vou iniciar aqui da mesma forma que eu fiz antes, com pontinhos invisíveis. E faço isso até chegar do outro lado. Não é difícil, exige um pouquinho mais de paciência, tá? Mas é assim que eu faço os sapatinhos. Ok, pessoal, já fiz a costura aqui, unindo essa parte. Adiantei o processo para esse passo a passo não ficar tão longo, porque depois de fazer essa costura, você vai desvirar, vai colocar aqui pro lado certinho do sapato, e do lado de fora vocês vão fazer mais uma costura com os pontinhos invisíveis, tá? Vai ser necessário fazer uma costura de acabamento, só que dessa vez você vai pegar tudo. Então, vai unindo e fazendo aqueles pontinhos com a agulha comum, como eu mostrei para vocês, tá? E o resultado é esse aqui, tá bom? Fica com um acabamento bonitinho. E aqui, eu já adiantei um pouco e apliquei ilhós no sapato, tá? E não precisa se preocupar, porque eu vou gravar um vídeo mostrando como aplicar com aquele kit manual, para quem não tem o alicate, enfim, porque tem duas opções. Você pode adquirir o kit com alicate ou pode adquirir o kit para você aplicar manualmente. Sai um pouco mais barato, mas enfim, são duas opções que você tem para aplicar ilhós, seja no papelzinho para fazer uma tag, ou então um acessório aqui no tecido. E eu vou mostrar o passo a passo num vídeo separado, tá bom, gente? Então, não precisa se preocupar, eu vou mostrar como faz. Por isso que eu deixei esse daqui, ó, para colocar depois, porque eu vou gravar o vídeo mostrando como fazer, tá? Bom, agora que o sapatinho já tá pronto, o próximo passo, gente, é colocar o cadarço. No caso aqui, será feito com uma fitinha, tá bom? No projeto vai estar lá a medida dessa fita, tudo descrito. E eu vou colocar aqui, ó. Não tem nenhum segredo, não é difícil. Lembrando que vocês têm a opção de aplicar mais um aqui, ó,
se quiser, tá? Deixar um mais próximo do outro e colocar 3 ao invés de 2, mas eu quis colocar somente com 2. Aí vai do gosto de cada um, você pode fazer um terceiro sem problema, tá? Bom, agora eu vou passar aqui desse lado também e pronto. Eu tô mostrando o passo a passo nesse tecido azul, porque com o tecido preto fica muito difícil de você ver alguns detalhes da costura, enfim, força bastante a vista. Então, eu fiz o sapatinho preto para combinar com a roupinha dela, mas o passo a passo eu resolvi fazer nesse azul para vocês visualizarem melhor, tá? Aqui, ó, já estão prontinhos os pretos. A minha fita preta acabou, então, por isso que eu usei a marrom. Mas depois eu vou comprar a peça para colocar preto mesmo. Mas com o marrom também combina, dá certo. E lembrando que isso daqui pode ser feito para boneco ou para boneca, tanto faz, tá, gente? Bom, aqui, ó, já passei. Agora é só colocar no pezinho da boneca e dar um laço, gente. Lembra de fazer a selagem aqui da pontinha da fita, tá, gente? Nas pontas. Às vezes a gente esquece, comete esse erro, mas fica horrível quando a gente usa a fitinha. E isso daqui com o tempo fica desfiando. Desfia tudo, fica aqueles fiozinhos pra fora. Esse desfiado vai longe se você não selar. Então, o ideal é que você queime as pontinhas aqui bem de leve com um isqueiro ou um fósforo, enfim, para poder selar essa parte aqui, as pontinhas da fita, tá? Ó, tá aqui. É só você amarrar usando a fita da cor que você quiser para combinar. O ilhós também tem de várias cores, eu coloquei azul, mas pode usar o branquinho, enfim, qualquer cor combinando aí com o tecido que você escolheu para fazer o sapato. Agora é só reservar para pôr no pezinho da boneca. E tá aqui, gente, projeto finalizado, sapatinho pronto. Eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Eu aguardo vocês também lá no Instagram, @naraatelierdebonecas. Eu espero vocês lá também. E é isso. Até o próximo passo a passo. Beijo grande e tchau, tchau.